Vamos dar início então à nossa Assembleia, foi convocada extraordinariamente. A gente vai iniciar a Assembleia com brevíssimos informes sobre as questões nacionais, sobre a questão da greve geral que está marcada, mas isso tem que ser breve para a gente poder dedicar todo o tempo dessa Assembleia para a questão em pauta, né, para a questão que foi gerada aí. Essa Assembleia antes já tinha sido marcada em função da crise que foi instalada, né, diante das notas, a repercussão que se deu nos últimos dias, e agravada, muito agravada, de ontem para hoje, com a notícia da exoneração da atual superintendente, a Fátima do HU. Então, a gente queria fazer esse encaminhamento. A gente vai dar uns informes muito breves e a gente, em seguida, já abre um ponto de pauta e inicia as discussões sobre o acontecimento, certo? Nosso posicionamento a respeito disso. É o seguinte, pessoal, os informes rápidos que a gente tem. Essa segunda-feira foi confirmado nacionalmente pelas centrais sindicais em reunião, em DIEESE, a marcação de uma nova greve geral. A exemplo do que nós fizemos em 24 de abril, em continuidade às lutas contra o governo Temer e contra as suas reformas, e tem uma nova greve geral marcada agora para o próximo dia 30 de junho desse mês, né, e com esquenta, né, ou seja, atos nos estados e preparatórios no dia 20 desse mês. Então, nós vamos fazer, estamos marcando aí para a semana do dia 20, uma assembleia geral, né, da nossa categoria para adesão à greve geral, para a construção dessa greve geral, dessa luta que nós estamos travando contra a retirada de direitos e contra esse governo legítimo. Já estamos desde já iniciando as divulgações, o chamado à categoria, a adesão a essa greve geral, mas nós vamos precisar fazer uma outra assembleia sobre esse tema também. No dia 30 de maio, houve uma audiência pública, né, no Congresso Nacional, que se discutiu, né, a autonomia das universidades e a relação que existia com a EBSER. Na oportunidade, a superintendente Fátima Cianinski fez uma fala em que defendeu a extinção da EBSER enquanto política pública, ou seja, a ideia de que a EBSER não havia resolvido, como era a sua promessa, a crise dos hospitais universitários, né, não tinha trazido mais recursos, não tinha solucionado nenhum dos graves problemas que sempre se enfrentou nos hospitais universitários. Ao mesmo tempo que defendeu a incorporação dos trabalhadores empregados públicos da EBSER ao quadro do TRJU. Diante disso, né, houveram algumas reações, né, entre elas uma nota do Sindicel Alagoas, né, assinada por outros sindicatos também, da base da EBSER, repudiando essa fala da superintendente e cobrando, né, alguma forma de intervenção da presidência da EBSER frente a essa situação. Houveram também abaixo-assinados pela exoneração da mesma, né, houveram abaixo-assinados em solidariedade e diversas notas em solidariedade à superintendente Fátima também. E no dia de ontem, né, sendo publicado hoje no Diário Oficial, foi feita a exoneração, né, da superintendente Fátima, que né, como rege as normas da própria EBSER, fora indicada, né, como prerrogativa do cargo, pela reitora Valéria Correia, né, homologada pela EBSER. O que a gente teve foi um cenário novo em que a EBSER, nacionalmente, de cima para baixo, exonerou a superintendente. Então, diante desse fato, a gente precisa discutir como nossa categoria, enquanto trabalhadores, enquanto Sintufal, o que é que nós vamos fazer diante dessa situação. Enfim, isso é um resumo, né, o mais breve e mais factual possível da situação. Pessoal, é lamentável a situação que estamos vivendo aqui,
eu estou aqui, estou falando, vou falar alguma coisa, entendeu? Então, assim, já estou temendo pelo meu cargo, né? Porque hoje a realidade é eu sou auxiliar de enfermagem e tenho que me desdobrar em 2 ou mais. A doutora Fátima não está aqui, mas se ela tivesse me levado para a audiência, eu teria falado, né? E se tivesse oportunidade, eu queria ver quem era que ia brigar e pedir exoneração do meu cargo de auxiliar de enfermagem. E toda a vida trabalhamos aqui sobrecarregados. Ninguém nunca se importou com isso. Ministério Público, ninguém. Gestão nenhuma. E hoje que a situação está desse jeito, todo mundo agora está interessado no cargo. Agora eu quero saber quem é que quer o nosso, né? Que estamos aqui no dia a dia, passando as dificuldades, a conversar dos auxiliares e técnicos de enfermagem, do pessoal do laboratório e etc. Aí fala o seguinte, um modelo de reestruturação, né, de excelência e padrão de qualidade. E quê? O que é que está acontecendo nos setores de vocês? No meio a situação está cada dia pior. Essa é a minha primeira fala, eu vou falar um pouco mais e vocês fiquem à vontade. Porque assim só não vou virar apenas o meu cargo, de vocês também, né? Eu acho que hoje a gente precisa se posicionar muito contundentemente em relação a esse gravíssimo atentado à autonomia universitária e ao hospital universitário e a todos os trabalhadores, né, que labutam aqui e labutaram por anos e anos, e os que chegaram recentemente também, sob péssimas condições, inclusive, sobre todos os problemas que vocês, mais do que ninguém, sabem que se enfrenta dia a dia aqui. A gente está, inclusive, em cima dos acontecimentos, produziu uma nota que a gente queria depois compartilhar aqui para a gente discutir e ver modificações e a forma em que se apoia. Eu queria que vocês raciocinassem comigo no seguinte sentido, né? Fazendo uma breve digressão sobre, inclusive, o momento político que a gente vive hoje. A gente teve, no ano passado, um impeachment, em cima da ex-presidente Dilma, que cumpria já um programa de governo diferente do que ela tinha dito em campanha. Assumiu com isso um presidente que depois botou em prática e formou um governo com os derrotados da eleição anterior. Essa história de estelionato eleitoral a gente já conhecia aqui na UFAL. Eu não sei se os companheiros e companheiras aqui se recordam, mas em 2011, quando ainda não era nem lei, mas era MP 520, a medida provisória criando a EBSER, que depois vai se tornar lei 12.550, se eu não estou enganado, houve uma eleição, em que o ex-reitor, o reitor anterior, foi vitorioso, em cima da atual reitora, em que o movimento que lutava contra a implantação da EBSER cobrou o posicionamento de todos os candidatos naquela oportunidade. De todos, inclusive o ex-reitor, o ministro Loura, se declarou contrário à criação da EBSER. Meses depois, a gente viu a EBSER sendo aprovada de forma monocrática, autoritária, por cima de todos os debates aqui na universidade. Passados alguns anos, foi eleita a reitora Valéria, atualmente no cargo, e que defendeu aberta e publicamente uma posição crítica em relação ao modelo que a EBSER representa e a forma que se aderiu à universidade. Alguns dias atrás, a superintendente defendeu exatamente isso. Uma postura crítica em relação ao modelo da EBSER e, inclusive, uma compreensão e uma defesa com a qual nós compartilhamos, da manutenção, da garantia, da preservação dos empregos dos trabalhadores que entraram no hospital via EBSER, que não são culpados pela situação, pela criação do modelo EBSER para gerir os hospitais. Então, veja só, agora, aqueles que defenderam aquilo que já tinham defendido em campanha estão sendo condenados, estão sendo atacados nesse sentido. Ao contrário de tudo que a gente está vendo no país. Enquanto se torna lugar comum nesse país dizer uma coisa e fazer outra, aqui na Gaú está acontecendo o fato de que a superintendente foi exonerada por dizer aquilo que todo mundo sabia.
que a gestão da UFAL e a própria presidenta tinha uma posição crítica com a EBSER. E essa posição crítica que fez o Sintufal e todos os trabalhadores da UFAL lutarem arduamente contra a implantação da EBSER, não só aqui na UFAL, como em todo o país, porque discordamos desse modelo de gestão. Essa sempre foi a nossa posição e continua sendo nossa posição. Achamos que travamos a luta correta, que tinha que ser travada e tem que ser travada. Agora, isso nunca se confundiu de nossa parte, enquanto sindicato de trabalhadores, numa tentativa de prejudicar aqueles que entraram pela porta da frente da universidade, que foram trabalhadores concursados pela EBSER. Nós nunca entramos no discurso de contrapor trabalhador a trabalhador e de entender que as mudanças que precisam ser feitas do ponto de vista de política pública na saúde desse país, elas têm que ter como critério inicial a preservação de direitos conquistados, e isso inclui, evidentemente, a preservação dos empregos dos trabalhadores desse HU e de todos os HUs que entraram via EBSER, porque esses entraram pela porta da frente. Quem entrou pela porta dos fundos das universidades foi a gestão da EBSER nacionalmente. Foi o modelo de gestão nacionalmente da EBSER, e nós temos que ser críticos e completamente críticos em relação a isso. Portanto, nossa posição não pode ser outra senão condenar veementemente esse absurdo, esse descalabro que é uma interferência, uma ingerência sem precedentes na autonomia universitária e mais, desconstruindo um projeto que está criando pontos de diálogo dentro desse hospital no sentido da democratização das relações, da harmonização das relações, que é necessário a gente trabalhar, a harmonização das relações dos trabalhadores, sejam eles terceirizados, sejam eles da EBSER, sejam eles JU. Esse é um chamado que nós fazemos também. E uma pergunta que nós deixamos: a quem interessa essa situação de oposição e de crise interna entre os trabalhadores? A quem interessa? A quem está pedindo isso? Nós não temos dúvida que enquanto estivermos divididos, fracionados entre os trabalhadores das nossas bases, vamos ser todos derrotados. Não vai ser a EBSER que vai ser derrotada, ou o Ministério da Saúde, todos vão ser derrotados. E mais, a construção de um projeto alternativo, democrático, de universidade, de hospital-escola, dos HUs, também é seriamente atacada com essa posição. Então, eu faço um chamado, inclusive, a todos os trabalhadores desse hospital, a cerrar a fileira na defesa da autonomia universitária, do SUS, de um HU 100% público, gratuito, de qualidade, socialmente referenciado, e que a gente possa não permitir nenhum tipo de ingerência aqui dentro. Eu cheguei aqui com a cabeça confusa, porque ser exonerada, né, na calada da noite, não é coisa fácil, e nós sabemos que esses ataques são sistematizados. Se alguém tem dúvida que nós estamos com um governo golpista, você não tenha dúvida, porque ele está golpeando sucessivamente. Agora, nós trabalhadores não podemos hoje ser omissos. Nenhum trabalhador aqui, seja do EJU e também da EBSER, tenha em mente, os ataques serão sistematizados. Quem está cantando vitória hoje vai receber também a parte. Nós estamos aqui perplexos. Será que foi falha do sindicato? Será que foi isso? Quem é que tem culpa? Nós sabemos. A superintendente chegou aqui com um discurso e continuou com o mesmo discurso. O modelo de gerenciamento do EBSER, nós somos contra. Nós não somos contra ao trabalhador em hipótese nenhuma. Mas nós somos contra o que o Davi muito bem falou, entrar pela porta de trás. Esse modelo, ele é contestado por quê? Porque ele não traz qualidade. Se nós começarmos a colocar teoria de qualidade no serviço do HU, não existe. Os setores estão sucateados. A visão é uma visão não de equipe,
mas uma visão de divisão. Então, esse modelo é um modelo para destruir o sistema único de saúde. É para destruir o serviço público de qualidade. E, diga-se de passagem, a presidenta Dilma já estava com as suas amarrações contra esse sistema, e de tabela, esse desgraçado está colocando com força, está executando aquilo que vinha sendo pensado, né? E, vamos dizer assim, ela tinha levado para a barriga até então esse canalha entrou e está fazendo tudo isso. Então, o sindicato, como todos nós aqui, eu até perguntei o que é que nós vamos falar, o que é que pode falar numa situação dessa. À noite, exonera uma pessoa que foi honesta, séria, que falou sempre o que pensava, e diga-me de passagem, não privilegiou ninguém, trabalhou com igualdade para com todos, trabalhador de certo, trabalhado da mesma forma, trabalhador da mesma forma, mesmo que muitas línguas falem o contrário. Não é a exoneração da Fátima que vai salvar. Mas isso não é verdade. E como sindicalista que somos, e como trabalhadores que somos, não podemos nos curvar. Não é o momento da gente estar se degradando em trabalhador por trabalhador. Quem não tem consciência tem que começar a tomar consciência. Tem que entender que um governo desse, se vocês perceberam essa semana, 100 artigos da CLT estão sendo retirados para fazer uma reforma trabalhista, onde o empregador vai ter todo o poder sobre o empregado. E é isso que ele quer por nós. É colocar o servidor público como um designoso, como um preguiçoso. Preguiçosos são eles, que ganham salários milionários e não dão um burro na prova. Nós temos recursos condicionados contra todos esses canários. Começando também pela eleição. Esses deputados federais, esses canários, nós temos que ser retirados e passar por pé contra esses caras, contra esses senadores. Nós temos que nos posicionar. É a partir de agora, é desse momento, porque é inadmissível que à noite, imagine, exonerou à noite e hoje já está o nome dela. Isso foi completamente programado. Isso foi pensado, repensado. Isso não é algo destituído de intenção. Isso é um golpe, isso é verdade. Isso é um golpe. Por quê? Porque o presidente, né, deve ser, foi nomeado pelo governo golpista. Então ele é o quê? Ele vai reproduzir governo. Então, o sindicato hoje vai dar uma nota de repúdio a tudo isso e teremos a colaboração de todos vocês. Nos vetores para dar consciência ao trabalhador. Não se omita. Mostre a todos. Servidor da EBSER, servidor do RJU, tenham consciência. Isso aqui é um ataque sistemático contra o Sistema Único de Saúde, contra o serviço público de qualidade e gratuito. Eles querem cobrar de cada cidadãozinho, vir aqui como se fosse um plano de saúde e dizer para você que você é preguiçoso. Você não é preguiçoso. Preguiçoso e canalha são eles. Obrigado. Bom dia, gente. Meu nome é Eduardo Falcão, eu sou médico, sou da EBSER. O que não me deixa em nenhuma posição desconfortável aqui, porque o meu lado é o lado dos trabalhadores, sempre foi. Bem, soube hoje pela manhã, pela minha chefia imediata, eu estou terminando a ressurreição, da exoneração da Fátima, que era uma pessoa que, na minha visão, que não estou participando de nenhum movimento de uma vez tão atuante assim, era uma pessoa que tinha uma visão crítica muito interessante, né? Alinhada com a própria diretoria da UFAL, que é a doutora Valéria, né? Da Ciência Social. E acho que é um absurdo mesmo que aconteceu, porque
mostra a verdadeira face desse governo, que se alguém se iludia que representava algum tipo de mudança, ou que era diferente ou não, Cadê o batom, né? ele mostra que não é. Tem um projeto de desmonte do hospital mesmo, de desmonte do serviço público, né, de cada vez mais aumentar as parcerias público-privadas e a instituição da ideia de coparticipação na saúde com o SUS mesmo, que o cara para fazer um exame mais complexo teria que pagar, como o colega falou. Aliás, a gente precisa fazer uma fala depois da sua, que sua fala foi muito incendiária, né, cara? Não consegui fazer uma fala à altura, mas queria aqui, única e exclusivamente, manifestar o meu apoio a todos vocês e a você que já saiu do estado, né, de 90 dias, eu posso falar um pouco mais aqui, porque eu tenho medo de que vai acontecer. Depois da fala do Reinaldo e da fala do companheiro Eduardo, eu gostaria de ser solidário com a professora Fátima pelo ato unilateral que aconteceu e gostaria de ser solidário com todos os trabalhadores desse hospital, esteja ele na EBSER, esteja ele no RJ1, esteja ele precarizado nas empresas contratadas. Eu gostaria de falar isso pelo primeiro, porque nós estamos falando de uma autonomia que tem 100 anos. Nós estamos falando de um parque universitário importante desse país, 100% público, e que na década de final dos anos 50, 60, começou a montar os seus hospitais universitários. A maioria teve um acompanhamento da sua implantação de um navio americano chamado Hope, na questão da sua oftalmologia, que é uma área bem desenvolvida em todos os hospitais universitários. Na última reunião que a superintendência da EBSER teve aqui, eu te confesso que os meus santos já não bateram com nenhum santo deles. Primeiro, tentaram caçar a minha fala por 2 vezes, porque eu disse que esse hospital era do povo. E ele dizia que era da EBSER. Entendo até que a EBSER tem a gestão desse hospital. Uma outra coisa, no contrato de gestão desse hospital, a única coisa que a reitora faz é indicar a superintendente. A nomeação é da EBSER, a exoneração também pode ser da EBSER também. Mas eu acho que devia, no primeiro momento, politicamente falando, sem querer se construir ou criar um filão nacional, alguém tem dúvida aqui que com esse ato da EBSER, todos os hospitais universitários desse país e todos os reitores das universidades que estão universitários dirigidos pela EBSER, eles vão pensar nesse ato. Se alguém tem alguma dúvida, eu não tenho. Porque eu tenho 34 anos de universidade e tenho quase 30 militantes políticos. Sabia que isso ia acontecer, mas eu acho que precedia de uma conversa. Vocês imaginam se cada assassinato feito no Anaú agora derruba o presidente, ou derruba o superintendente? A gente vai trocar de superintendente todo mês. Eu acho isso uma brincadeira. E eu quero voltar aqui. Os companheiros que estão tentando cuidar do sindicato e que nacionalmente tem aniquilado possíveis aliados. Fazuma, Comissé, defendeu a Fazuma, defendeu o tempo todo o museu de gestão. Mas duvido que um trabalhador da EBSER tenha vindo para a Fazuma aí numa mesa de negociação defender contra qualquer direito de um trabalhador que seja votado da EBSER. Outro é JU. Fazuma sentou na última mesa de negociação e tentou negociar também junto com a JU. Porque entende que o modelo da EBSER, ele não pode ter a seção dos funcionários do EJU, que eles são funcionários públicos, 100% público, e não defendemos um modelo que fica por aí, como o doutor falou. Esse hospital sempre fez e vai continuar fazendo, através do SUS, exame, cirurgia de grande porte. E nós não queremos que esse hospital, futuramente, ele se transforme num braço público desse governo picareta que está aí. Uma coisa que aconteceu aqui, por exemplo, eu falei que esse hospital era público, era do povo. O vice-presidente da EBSER, quando eu me inscrevi pela segunda vez, deixou ser atalho a sua conversa,
não fica chovendo no molhado. Isso não é funcionamento de presidente e vice-presidente de uma empresa que na calada da noite foi aprovado. Você devia estar muito preocupado, não com a superintendência do hospital, mas com a DIN, que a qualquer momento pode ser julgado, que essa empresa pode ser extinta. E aí, o que é que nós vamos fazer? Vamos lutar por vocês, para vocês virem para a outra. Você tem que ter alternativa. A alternativa de vocês não é só registrar. Certamente vocês estão vendo isso. Vocês estão com dificuldade de registrar sindicato. Uma série de dificuldades. Mas um dia desse, uma diretora da EBSER disse que eu era desinformado. Eu estava vindo de Brasília e tinha vindo do registro sindical. Eu tinha ido sempre para fazer um cadastro do sindicato para a questão do imposto sindical, caso ele viesse a ser descontado dos trabalhadores do SJU. Porque nós tínhamos a intenção de devolver, porque nós defendemos um sindicato que se autofinancie, nós não vivemos de imposto sindical. E é esse tipo de coisa que nós não defendemos. Esse país tem que andar para frente, modelo de gestão do tipo da EBSER, nós vamos continuar combatendo. Agora, trabalhador é trabalhador em qualquer canto. E gostaria de deixar uma mensagem para vocês. Essa Assembleia não é da JU só não. Essa Assembleia é do Sindicato dos Trabalhadores da UFAL. Quem fala, agora e que vota, todos os trabalhadores, todos que vieram para aqui, que assinaram o livro. Isso é ser democrático. Agora, na calada da noite, se a gente for ficar consumindo a vaca, cada vez que a gente escolar um superintendente, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E esse HU vai para onde? Essa é a grande pergunta que eu faço para vocês, trabalhadores do JU também e trabalhadores da EBSER. Sou Jorge Raimundo, eu aqui estou na condição de base, também estou na condição de ex-coordenador do Sítio FAO. Portanto, eu quero lembrar alguns fatos da novela EBSER, que até então vivemos mais um capítulo. Dizer que quando fui da gestão, a gestão foi completamente contra a adesão da UFAO à EBSER. Dizer que lutamos contra defender esse pensamento, lutamos contra, e que em um dado momento dessa nossa luta, por coincidência, um coordenador, Sítio FAO, eu acho que retoma aí, a gente vai... Se eu estou falando do momento histórico de quando era sindicato, claro que eu estou falando daquele momento, não precisa dar época não. Bom, esse coordenador também era representante do Sul e eleito pela base. Então, o posicionamento dele, captura dele, foi votar a favor da adesão da EBSER. Bom, o fato é que isso foi feito da bica para bater em toda a gestão da então sindicato. Foi muito ruim, usaram isso na campanha, foi péssimo, na tentativa simples de quebrar o nosso filme. É por isso que eu estou fazendo questão de ressaltar que a nossa gestão foi completamente contra a adesão da EBSER. Pulando um pouquinho, sabemos que foi como foi feito a adesão da EBSER, fomos contrários. Então, o que acontece? Após a adesão da UFAL-EBSER e a contratação por concurso dos trabalhadores da EBSER, também tentamos amparar, receber, recepcionar os trabalhadores da EBSER para que eles não ficassem alheios, não ficassem à toa, porque são trabalhadores, assim como nós que somos concursados. No entanto, também houve a utilização dessa atitude da gestão atual em recepcionar os trabalhadores da EBSER e jogar de novo a gestão atual, a gestão então, contra os trabalhadores. Isso foi uma mesquinha, porque nunca fomos contra os trabalhadores. Inclusive, a prova de que tentamos recepcionar. O que acontece é que essa atitude fez com que abriu brecha entrou no sindicato. E o sindicato que aí está, não está fazendo nada de errado, está defendendo a categoria dele. A categoria que a gente deveria ter, o Sítio FAO deveria ter sentado, dialogado, conversado, talvez isso tudo que está ocorrendo poderia ter sido evitado.
Porque faltou diálogo na gestão anterior, que não deu tempo, se ela acabou a gestão, e dessa gestão faltou dialogar com a trabalhadora da EBSER, abrindo espaço para outro sindicato. Sentar no médico citário, registrado, não importa. Diálogo público. Certo? Então o que acontece? O que falta da gente, de forma geral, é um pouco de empatia. É se colocar no lugar dos outros, dos trabalhadores da EBSER. Porque quando uma superintendência vem sem diálogo com a base, falar sobre a extinção dessa empresa pública, os trabalhadores que fazem parte dela se sentem desamparados. Porque ela, deixa eu concluir. Helena, por favor, Helena, tem que vai falar. Vem aqui, Pessoal, é minha opinião. Só um momento, pessoal. É minha opinião, respeita. Só um momento, gente. Vamos escutar a coisa. Todo mundo tem a oportunidade aqui de falar e de ser rápido. Eu tenho que dizer para vocês. Eu, como trabalhador do EBSER, me sentiria desamparado. Uma vez. Vamos discordar das falas e também discordar elas. Porque senão vão pensar que a gente não está falando do diálogo. E é tudo que a gente não quer mostrar a nesse momento. Nós temos que mostrar que nós temos capacidade de diálogo e de ouvir, inclusive, as opiniões contrárias. Vamos deixar o companheiro Jorge, vamos pensar na nossa categoria, certo? Por mais que muitos ou poucos possam discordar da opinião que ele está chegando aqui, a gente tem o dever de ouvir e respeitar. Então, companheiro, por favor. falar lá no canal da EBSER, por favor. É só esse cianismo aí também que quer falar. Eu peço para todos que não concordarem com a fala, seja do Jorge, seja da minha, seja de qualquer outro companheiro aqui, que esteja defendendo uma coisa ou outra, que se inscreva e fale. Esse é o momento de discussão e no final a gente vai recuperar e vai prevalecer a posição da maioria, certo? Então vamos retomar o tempo do companheiro Jorge. Vai, Jorge, fala. Na minha fala, eu falei que será Assembleia de Trabalhadores. Nós temos que aprender a ouvir e temos que aprender a discordar. O Jorge está escrito, está fazendo a fala dele, é uma opinião dele. Cada um que quisesse contrapor a fala dele, uma fala da dele, eu estou escrevendo aqui, por favor, é só colocar o nome. Bom, o que é empatia, né, que ele conhece, é se colocar no lugar dos outros. Eu sendo trabalhador da EBSER e meu chefe tendo se posicionando ao contrário, a permanência dessa empresa naquela instituição, como é que eu me sentiria? Como é que eu sentiria? Qual é a garantia que eu teria de ainda continuar existindo através do meu trabalho, através do meu suor, através do meu salário? Porque existem duas possibilidades. Tendo em vista que a migração desses trabalhadores hoje para a RJU não tem previsão legal, existem duas possibilidades. Primeiro, redistribuição para outra instituição. Segundo, demissão. Tá, perfeito. Eu sou favorável à extinção dessa EBSER. Desde que antes dê garantias a estes trabalhadores que estão falando de pai de família, estão falando de pessoas que vivem no Estado, deixou tudo lá, para tentar reconstruir uma vida aqui. Repito, falta diálogo da parte do sindicato e da própria superintendência com esses trabalhadores. Isso aí já está discutido com o tempo? Já. Bom, eu tinha muito mais coisa para falar, mas infelizmente, me desconcentraram. Vou começar contando uma historinha que já contei. Para algumas pessoas é repetitivo, mas eu faço questão de contar. Eu nasci no hospital universitário. Eu nasci no hospital das clínicas da USP.
Eu, quando comecei a trabalhar no serviço público, na UFAL, foi aqui no SAMI. 2 anos fui funcionário do SAMI, concurso do RJU. A minha filha nasceu nesse hospital. A minha mãe e eu já fui operado 2 vezes neste hospital. A minha vida é a Universidade Federal de Alagoas. Eu fui estudante, técnico, como técnico, então a minha vida, a minha razão de ser, a defesa do serviço público, para mim, é o UFAL. E para mim, o hospital, embora seja gerente pela EBSER, ela também é pertencente ao UFAL. Por isso que eu estou aqui, primeira coisa. Então, mexeu com a Alagoas, mexeu comigo. Aqui, analisou o foco, mas tudo é uma coisa só. Quem não quiser ver, o pior cego é o que não quer ver. A gente tem que manter aqui o diálogo, como disse bem a mesa, tem que saber ouvir quem tem posicionamentos contrários, e eu acho que o companheiro João tem sua razão do que ele levantou aqui. Agora a gente não pode fazer aqui é o papel daquilo que os governantes, a direção nacional da EBSER, o poder dominante quer, que é a divisão dos trabalhadores. A gente tem que estar unido. Funcionário da EBSER, funcionário da RJU. Porque os funcionários da EBSER são vítimas desse processo. Nós nunca fomos contra os companheiros da EBSER, trabalhadores da EBSER. E aqueles poucos que estão aqui reproduzem isso em voz alta. Não é a primeira vez nem será a última que nós dizemos isso aqui na Assembleia. Quando a gente é contra os bancos, a gente não é contra os bancários. Quando a gente é contra a direção, não quer dizer que é contra a base, não. Reflitam. Os companheiros fizeram um concurso com muito esforço, passaram de forma legítima, lícita, justa, e hoje são trabalhadores que nem nós. As relações de trabalho são diferentes. Mas quando foi vendida a ideia da EBSER, era galinha dos ovos de ouro para todos os hospitais universitários. E depois de 2 ou 3 anos, continua quase a mesma porcaria. Desculpem. Se não fosse isso, nós vivíamos trabalho daqui hoje, não é culpa dos trabalhadores da EBSER. Fico por aqui nessa questão. Vamos adiante. No governo que nós estamos agora, cada dia a gente mata um leão. Quem não ficou surpreso com a decisão de hoje? Será que as dificuldades vividas, você tem razão, Jorge, do outro sindicato da EBSER, detectando dificuldades com a gestão atual da superintendência, não houve uma falta de diálogo entre todas as partes, não? A primeira ação é pedir para cortar a cabeça da pessoa? Será que a primeira dificuldade da pessoa é a remuneração? Que democracia é essa? Que participação é essa? Isso é incoerente. E nós temos que estar aqui todos juntos. É trabalhadores da EBSER, trabalhadores da RJU, os 2 sindicatos, na permanência do hospital público, que é a rua. Fiquemos alertas, porque nós podemos ser utilizados para fazer divisão, Jorge. Você sempre foi um companheiro de luta, como outros companheiros também, anteriormente foi a questão sindical. E vai funcionamento sério, correto. Mas não é nessa fase de divisão que a gente vai avançar, não. Eu queria deixar claramente isso para todos nós. A luta continua e não é fácil. Ok? Então, se estamos atentos para o que pode vir, se hoje a exoneração da diretora do hospital, amanhã pode ser a exoneração da diretora do Pereira, do todos nós. E assim, exatamente. Fico por aqui. Eu sou Gabriel, estudante aqui da universidade, estudante de História, e eu gostaria de aqui demonstrar que o meu repúdio enquanto estudante, que essa medida autoritária e arbitrária feita por parte da EBSER. Eu acho, pessoal, que nesse momento, onde nós estamos vendo cada vez mais uma retirada da democracia e dos nossos direitos, nós não podemos aceitar que isso seja feito adiante dos nossos jovens aqui na nossa universidade. Nós sabemos, pessoal, que cada dia que passa, nós estamos vendo o governo legítimo aplicando cada vez mais medidas impopulares sem diálogo com população nenhuma. E aqui na nossa universidade, a reitora, de forma normal, ela indicou uma pessoa para a superintendência do HU. E quando nós vamos ver isso, a empresa, a EBSER, ela de forma totalmente autoritária, retirou essa pessoa. Então não podemos aceitar isso. Nós não podemos
cada vez mais aceitar mais e mais autoridades, mais e mais, menos democracia. Nós não podemos aceitar isso. E nós não podemos aceitar isso aqui no HU, porque nós sabemos da importância que esse hospital tem para Alagoas. Nós sabemos da importância que esse hospital tem para a população mais pobre. Nós sabemos que a importância que esse hospital tem para os trabalhadores que trabalham aqui e para a classe trabalhadora do nosso estado. Porque esse hospital é uma referência. Então nós não podemos aceitar que isso, além de ser um ataque à democracia, é um ataque à saúde pública, é um ataque ao SUS. Então nós não podemos aceitar isso. Quando nós colocamos contrário a essa medida, nós estamos colocando em defesa da saúde pública de qualidade, nós estamos colocando em defesa do HU, nós estamos colocando em defesa dos trabalhadores, das trabalhadoras de Alagoano. Então, quando o João falou muito bem, nós temos contra a MCE, não significa que nós estamos contra os trabalhadores dessa empresa. Os trabalhadores dessa empresa fizeram, por exemplo, o recurso, foram contratados, e que nós temos que fazer é ser contrários ao sucateamento da saúde. O que nós temos que ser contrários é a venda, por exemplo, da saúde para a empresa privada. Isso nós temos que ser contrários, e nós não podemos dividir os trabalhadores. Nós temos que colocar todos eles juntos em defesa de uma saúde de qualidade, em defesa do HU, em defesa do patrimônio público, que é esse hospital. Então é isso, pessoal. Nós temos que agradecer aqui o espaço que foi concedido e dizer que o HU é nosso, ninguém tira da gente. Mas eu queria só que a gente refletisse um pouco. Em aceitando, né, nós aqui não aceitamos esta intervenção da EBSER com a exoneração da professora Fátima, legitimamente indicada pela nossa reitora, que foi eleita por nós. Então, a primeira coisa, não aceitaremos essa intervenção e não aceitaremos a doutora Catarina como intervenção. Claro, aceitar essa posição autoritária, essa exoneração autoritária da EBSER é aceitar a quebra da autonomia universitária. Isso nós vamos aceitar, porque vejam bem, há mais de um mês a superintendente pediu a substituição da doutora Catarina como substituta dela. Foi indicada a professora Regina como substituta. Eles engavetaram o processo, fingiram que não entenderam e não fizeram a exoneração dela como substituta da professora Fátima. Pois bem, isso já é um fato. Isso é fato, que muita gente desconhece. Mas há mais de um mês foi pedido e eles não aceitaram. A segunda-feira, a professora Fátima, ainda como superintendente, solicitou a exoneração da doutora Catarina. E eles fizeram de conta que não entenderam. Né? Ou seja, já é a quebra da autonomia. Então, nesse sentido, nós não aceitaremos e vamos resistir e vamos ocupar esse hospital para receber a superintendente e a direção da EBSER que está vindo de Brasília, com os demais médicos que foram e a equipe que foi para Brasília entregar o abaixo-assinado. Nós ficaremos aqui esperando como sinal de resistência, porque nós não. Eles têm que entender que este hospital pertence à universidade. A luta aqui não é contra o trabalhador, não, minha gente. É preciso que os servidores já entendam. A luta aqui é contra uma atitude autoritária. Este hospital melhorou a vida dos trabalhadores. Ninguém pode negar isso. E nunca foi dito isso. Eles podem acusar a superintendente de qualquer coisa, menos de autoritária, menos de democrática, de qualquer coisa, menos disso. Então, fique bem claro, que seja bem, que seja de voz alta. Nós não aceitaremos esse tipo de intervenção, a quebra dessa autonomia da universidade, que é legítima. A doutora Catarina não nos representa.
porque o que mais tem nesse hospital é diálogo. Eu estou aqui há 33 anos. E desde que eu estou nessa gestão, eu chego de manhã e saio daqui à noite. E as portas da superintendência estão abertas para qualquer pessoa. Então, eu não aceito absolutamente que se diga que a gestão não teve diálogo. Isso é uma inverdade. Todas as tentativas de acordar, de escutar, isso aconteceu, não é? Agora, o que não dá para aceitar é você seguir à risca questões que nós não defendemos. Nós defendemos um hospital público para todos. Não dá, por exemplo, para aceitar que se suspende hora extra, e quando você diz suspender a hora extra, que a gente vem tentando segurar os serviços, a EBSER está dizendo o quê? Suspenda serviços, feche serviços. Então, como é que a população, o hospital que vive hoje, na situação que nós vivemos, que todos que estão aqui, EBSER e RJU, sabe da dificuldade que nós temos para a manutenção desse hospital. E aí, simplesmente, as pessoas que estão grávidas, não existe uma proposta para substituir essas pessoas, né? As pessoas que se aposentam não têm proposta para substituição, vem e reduz as horas extras, não tem. Então, a proposta é o quê? Reduzir, deixar serviço. Nós que estamos na militância sabemos que esse é o processo do rumo da política do país, privatização. Começa a escassear, começa a reduzir serviços, e daqui a 3, 4 meses vai dizer, não tem que privatizar, nós não temos outro caminho. Mas quando a EBSER chegou aqui, ela chegou para resolver essa questão. Nós todos sabíamos que ela não resolveria. Não entrou nem custão a mais depois que a EBSER chegou aqui dentro, que chegou por trabalhadores que não são suficientes ainda para cobrir o caos que nós vivíamos. Né? Então nós vivemos no mesmo caos. O caminho seria, vamos tentar dar resolutividade. Não. Todos os dias se solicita, só se nomeia quando quer, só se exonera quando quer, entendendo-se que isso aqui é da EBSER. O hospital universitário é da UFAL. A EBSER discute. A EBSER não tem hospital universitário, ela veio para gerenciar. Essa é a proposta com a forma mágica. Porque sem recurso, sem recurso e com os trabalhadores que ainda não dariam conta do dimensionamento que foi feito errado. Então nós estamos aqui, não é para surpresa de ninguém que nós nunca aplaudimos a EBSER. Não, pelo contrário, nós nunca concordamos porque não acreditamos que esse novo modelo de gestão fosse responder à situação de causa dos hospitais universitários. Os hospitais universitários detêm o maior número de leitos públicos desse país. E o país há muito tempo que quer se ver livre deles, encontrando forma de privatizar. Então, não entendo também como é que esses trabalhadores que estão aqui dentro, que veem que está aberto ao diálogo, surge o medo do distrato, porque se houvesse a possibilidade do distrato, isso tinha feito no dia que Valéria assumiu, que foi perguntado a ela. E por que foi que esse distrato não aconteceu? Porque nós temos perfeita clareza de que o hospital universitário não sobrevive sem os empregados da EBSER. Ainda não somos suficientes. Os nossos inimigos não estão aqui dentro, minha gente. Não vamos brigar. EBSER e RJU, vamos nos unir. Nós somos trabalhadores. A nossa briga não é entre nós. Nós estamos aqui todos trabalhando em prol de uma sociedade, uma população. No consumo, o consumo batia na mesa e dizia, nós vamos aceitar a EBSER porque a sociedade alagoana precisa do hospital universitário. Como se fosse tudo bem. E está se cumprindo o que se prometeu cumprir? Está se
cumprindo? Se ele estivesse cumprindo, eu acho que ele estava em outros áreas. Essa é uma questão que eu gostaria que a gente tivesse calma. Eu acho que não tem motivo de briga, não tem motivo de divisão. Agora sim, tem motivo de ser lúcidos. A gente tem que ter lucidez e acabar com picuinha, porque uma assembleia que eu li a semana passada foi uma coisa desrespeitosa. Desrespeitosa e um pouco mais coerente. Parece que as pessoas não conseguem fazer análise das coisas. Como é que se hoje eu não consigo manter o acordo universitário, então o acordo universitário vai botar para fora um distrato de 70% dessas pessoas? Então não tem gente, pelo amor de Deus. Isso é uma coisa clara, isso é uma coisa mínima de entendimento. Então eu gostaria que as pessoas afastassem esse medo. Não importa quem vai continuar, quem não vai continuar. Eu não estou aqui por cargo, quem me conhece sabe muito bem disso. Muito bem disso. Eu estou muito tranquilo em relação a isso. Vou continuar aqui militando do mesmo jeito. Militando do mesmo jeito. Tá, então sim. Militando do mesmo jeito vou ficar. Dentro ou fora da questão, eu milito. Porque isso aqui é a minha casa, eu acredito nela e defendo a população. Nenhum tipo de serviço eu aceito reduzir. Se eu tenho que trabalhar mais, eu vou trabalhar mais. Se eu tenho que brigar, eu vou brigar. E vou continuar. Não vou brigar para combater na gestão, não. Pelo contrário. Eu estou na gestão por uma situação de como colaborar. Mas a minha luta continua, não só a minha, mas de todos os trabalhadores. E nós vamos ser burros e nos dividirmos. Entendeu? No desgaste desnecessário, porque nós vamos resolver. E o universitário é da UFAI. A EBSER, eu sinto muito, ela não tem hospital nenhum. A minha fala é no sentido de contribuir com esse debate, porque nós estamos vivendo mesmo tempos temerosos, confusos, e nesse momento a gente precisa definir nossos princípios, para a gente não ser jogado uns contra os outros. Então tem um princípio primeiro esse que a gente acabou de falar, de que o trabalhador tem que permanecer unido. E por isso não existe divergências ou diferenças entre os trabalhadores dos vários regimes. Aqui, quando a gente tem que defender os trabalhadores, defende RJU, os EBSER e os terceirizados até. Que a gente apoiou uma greve, um protesto deles. Quer dizer, todos os trabalhadores, independente do seu vínculo, têm que ser respeitados. Os trabalhadores da EBSER, 700 trabalhadores que vieram de outros estados, que fizeram concurso público, que passaram para esse hospital, que fizeram essa aposta como nós fizemos quando nos submetemos ao concurso, tem que ser respeitado e o vínculo dele não pode ser perdido. Independente do que acontecer, o vínculo deles com o Estado não se perde porque eles foram concursados para isso. Agora, o que é que tem que ficar claro? Primeiro, existe uma questão de modelo de gestão. Modelo de gestão que foi debatido arduamente, intensamente aqui dentro da universidade. E qual foi a posição que nos unificou a todos aqui? A EBSER não resolve, não são os ebserianos, que deixe-se bem claro. A EBSER, enquanto uma gestão que pode abrir portas para o que a gente está vendo aqui agora, que existe mesmo, neste modelo de golpe, uma precarização do Estado, uma intenção, inclusive, de acabar com a nossa aposentadoria, que dirá com o hospital público. Eles querem que a gente passe para uma aposentadoria privada, que dirá com o atendimento público de saúde. É clara a intenção das elites desse país de se acabar com esse serviço amplo, com esse direito amplo que foi conquistado na Constituinte de 88, do direito amplo e universal à saúde, à educação e à moradia. Não é essa a filosofia dessa nossa elite escravagista. Eles não se preocupam e não querem isso. E tudo que vem vindo por aí é nesse sentido: acabar com a aposentadoria, acabar com a universidade pública, acabar com os hospitais públicos, acabar com o público, acabar com o direito universal da população brasileira.
tem que unificar todos nós nessa luta, os nossos direitos. Outra luta que nós temos que manter é da democracia, a defesa da democracia que está sendo ameaçada. E essa defesa da democracia, ela foi, a gente se destituiu a presidente que foi eleita, com todas as críticas que a gente tem a ela, mas foi eleita. E ela foi golpeada no impeachment que está hoje claramente, que foi claramente um golpe. Então, que dirá o restante, que dirá qualquer pessoa que a gente eleger, como é que a gente vai garantir, né? Agora, também tem que colocar a questão crítica que se coloca no momento, de que existe uma defesa de que a direção do hospital seja eleita diretamente pelos trabalhadores do hospital. Isso tem que ser mantido e a gente tem que lutar por isso daqui para frente, para que tenha uma legitimidade maior da pessoa que ocupa a direção desse hospital, por ter sido indicada não só pela reitora de forma legítima e legal, mas também ter sido indicada pela democracia participativa de todos os trabalhadores. Mas me posiciono totalmente contra essa exoneração, totalmente contra, porque um princípio que nós temos que defender, que eu defendo aqui desde quando estudante, eu fui estudante na década de 80 com o Rômulo, quando a gente defendeu as primeiras eleições diretas para reitor, um princípio que a gente defende, arraigadamente, é a autonomia universitária. Nossos problemas e nossas divergências e nossas questões têm que ser resolvidos aqui. Jamais resolvidos por portaria autoritária, de direção nenhuma desse governo golpista na Brasília, nunca. Se a gente admite isso agora com relação à atual diretora do HU, a gente vai acabar admitindo com relação à reitora eleita, que nem teve meu voto, nem teve meu voto na gestão anterior, mas foi eleita, tem que ser respeitada, foi eleita pela maioria. Foi uma eleição apertada, mas defendo a autonomia, defendo a gestão democrática. Não vamos permitir esse tipo de ingerência, porque se a gente permite nesse momento, vai acontecer em outros momentos mais graves e nós vamos perder esses princípios que nós atualmente lutamos por ele. Então, mantenho aqui meu protesto, meu repúdio também a essa exoneração, assim como acredito que tem que ser realizada eleições diretas para a direção do HU, assim que for possível, e assim como defendo a autonomia universitária e a democracia participativa do povo brasileiro. Da visita da presidência da EBSER aqui no HU, onde foi realizada inclusive uma reunião que contou com a participação de trabalhadores de seus diversos vínculos, nós no Sintufal nos manifestamos desde aquela oportunidade publicamente, fizemos um chamado aos companheiros do Sindicer, a gente não só realizar reuniões em comum, como fazer assembleias em comum, porque inclusive já estava se apontado a construção de uma greve geral, e a gente tem muitas lutas em comum. Então, a gente está prestando esse esclarecimento aqui, porque não é verdade que o Sintufal, a atual gestão do Sintufal, não tem buscado o diálogo. Né? Nós entendemos a situação dos companheiros do Sindicer e tudo mais, e estamos aguardando os companheiros aceitarem o nosso chamado de construir assembleias unificadas, porque, por exemplo, no dia 24, dia 28 de abril, greve geral, a ordem da presidência da EBSER foi de corte de ponto nacional. Em todos os hospitais, aqui é delícia greve. E nós achamos que nós temos que resistir enquanto trabalhadores a isso. Né? Então, quando nós sentamos em reunião com a superintendência, com a FAC, junto com os trabalhadores do sindicato do Sindicer, nosso pensamento foi esse também. Né? E que bom, né? Que até o momento conseguimos garantir que não houvesse nenhum corte de ponto, né, em nenhum dos regimes aqui, porque a ordem da EBSER nacional foi para cortar o corpo do trabalhador, assim como o Temer fez, assim como o Temer joga bomba, a trabalhador vai protestar em Brasília. Todas as correções que precisarem, e aí eu peço que as pessoas se prendam ao conteúdo da nota. Ajustes ortográficos, de escrita, a gente faz depois sem nenhum problema. Nota de repúdio à exoneração da superintendente Fátima Sirianski. Os trabalhadores técnicos administrativos da UFAL
reunidos em Assembleia Extraordinária em 7 de junho de 2017, no hall do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, vem ao público repudiar veementemente a exoneração da superintendente do HU, Maria de Fátima Siliansky de Andreazzi, publicada hoje no Diário Oficial. A exoneração da superintendente Fátima Siliansky é um verdadeiro golpe e gravíssimo ataque ao FAO e à autonomia universitária. O presidente da EBSER, Cléber Moraes, nomeado pelo ilegítimo governo Temer, confirma com esse ato de exoneração o interesse deliberado da direção dessa empresa em promover um estado de crise e conflito permanente dentro do Hospital Universitário da UFAL, servindo apenas aqueles que querem aprofundar o processo de desmonte dos serviços públicos e precarização do trabalho. Acima de quaisquer diferenças em nossas avaliações acerca do que representa o modelo da EBSER, precisamos lutar contra essa absurda ingerência no nosso hospital universitário, que tem como objetivo desmontar um projeto democrático de gestão pública. A partir da gestão de Fátima Siliansky no HU, houveram avanços fundamentais no diálogo com os trabalhadores e na busca pela resolução democrática dos conflitos e problemas do hospital. Em completo contraste com a gestão anterior do HU, a superintendência vinha efetivamente buscando criar um ambiente democrático, com constante diálogo com os sindicatos, com valorização do conselho consultivo e de transparência na gestão. Recordemos ainda que o modelo da EBSER foi imposto autocraticamente ao HU e ao FAO pelo reitor anterior, e que no último pleito, a candidata eleita, a atual reitora Valéria Corrêa, apresentou abertamente seu posicionamento crítico ao modelo da EBSER e a forma que se deu adesão na UFAL. Portanto, não é surpresa todas as políticas externadas pela superintendente Fátima, indicada pela reitora Valéria Corrêa, no uso de suas prerrogativas conforme preconizam as normas da própria EBSER, em defesa de um outro modelo de gestão, bem como na incorporação dos trabalhadores da EBSER no quadro dos RJU. Cabe assinalarmos o nosso comprometimento histórico na defesa intransigente da classe trabalhadora, acima de qualquer corporativismo de parte a parte. Foi esse prisma que, corretamente, lutamos arduamente contra a criação da EBSER e a posterior adesão da UFAL, a mesma. E também, em coerência com nossos princípios, estamos com os trabalhadores empregados da EBSER na defesa inegociável da preservação dos seus empregos e da luta pela manutenção e ampliação dos seus direitos. A EBSER, criada no apagada luz do governo Lula em 31 de dezembro de 2010 com a MP 520, posteriormente, já no governo Dilma, transformada em lei de 2050, foi apresentada pelos governos petistas como a salvação daqueles hospitais universitários. Contudo, em consonância com as alegações históricas do movimento de defesa do SUS, das lutas contra a privatização da saúde, entendemos, desde a criação dessa empresa, que, na realidade, tal política representava uma ameaça ao SUS, uma medida de cariz privatista que feria a autonomia universitária, que comprometia o caráter de hospital-escola e um retrocesso na democracia e do controle social dos HUs. Passados quase 7 anos da criação da EBSER e cerca de 4 anos da sua gestão nos HUs, vimos que a crise dos hospitais não somente não foi resolvida, como em alguns aspectos ampliada. Muito distante das promessas de aumento do atendimento e da modernização administrativa, os problemas estruturais se acumulam, o subfinanciamento persiste. Além do modelo da EBSER ser contraditório com os princípios e a lógica do SUS, ele veio aprofundar os conflitos com a existência de diversos regimes e situações contratuais. RJU, empregados públicos, seletistas, terceirizados, nacionais, enfim, no interior dos HUs. Cumpre ressaltar que nós, juntamente com o movimento popular que se colocaram contra tal modelo, sempre denunciamos essa tentativa intencional de dividir a nós trabalhadores, postos lado a lado e em uma mesma instituição, mas com salários e direitos desiguais entre si. A intenção sempre foi nos fracionar para nos enfraquecer em conjunto e atacar a todos. É precisamente isso que a EBSER nacionalmente tem estimulado, ao que concordamos todos os trabalhadores do HU, independente do seu regime a que fazem parte, devem unificadamente rechaçar. Em nome da solidariedade de classe, da defesa da educação e saúde públicas gratuitas, universais, de qualidade totalmente apreciada, da autonomia universitária, da defesa do hospital universitário professor Alberto Antunes, da UFAL, fazemos um chamado a todos os trabalhadores, independente da sua forma de vínculo, para lutarmos incansavelmente
lançando mão de todos os instrumentos legítimos de luta ministeriais contra essa absurda ingerência do hospital que visa tão somente impor mais retrocessos ao caráter do HU e ao direito de todos os trabalhadores. Eu gostaria de começar minha fala colocando a questão da autonomia universitária. A gente não pode abrir mão desse processo democrático que nós conseguimos a longas penas no Estado brasileiro. E aí eu queria só fazer uma correção ao companheiro Jorge, com muito respeito, companheiro, aqui na nossa gestão, na nova gestão, sempre há diálogo. E como há diálogo? E um dos diálogos mais importantes que nós fizemos aqui, tem companheiros da EBSER que estão aqui, que eu tenho certeza que vou dizer que é verdadeiro, que nos dois grandes atos que existiam nacionalmente, a superintendente desse hospital se colocou a favor dos trabalhadores, participaram do ato, e nenhum tipo de perseguição política aconteceu dentro do hospital. Eu estou falando alguma mentira, companheiros e companheiras? Não. Isso é um processo de diálogo.
Eu venho aqui de maneira mais calma, mas não tanto menos preocupada, né? Eu queria aproveitar para dizer que eu estou aqui, faço parte também da gestão, por fazer parte da gestão, sou seguida da EBSER. Como todos já se posicionaram, é um grupo que sempre lutou contra o modelo de gestão, porque sempre foi muito bem claro e evidente a necessidade de trabalhadores aqui. E na época que a gente lutava contra a entrada desse modelo de gestão, a gente travava uma luta coibida pelo governo federal, que era de que o concurso fosse pelo regime RJU. E isso passou cerca de 10 anos sem acontecer. Logo que abrindo o concurso, qualquer pessoa vai fazer no cenário que a gente está vivendo atualmente. E é um concurso, é legítimo, as pessoas estudavam, precisam dos seus empregos, né? E é preciso a gente tomar muito cuidado com isso. Eu vi algumas falas na Assembleia que vocês falaram aqui, e eu lamento porque eu desafio alguém falar em relação à superintendente que acaba de ser exonerada, qual foi a fala dela que tratou algum trabalhador da EBSER de incompetente, de incapaz, de uma pessoa não responsável para subsidiar isso. Ética, o que é ética? Ética é a gente se manter firme nos nossos princípios, transparente, mantendo um diálogo com toda a comunidade. Isso é ética. Lutar para que o hospital funcione. Isso é falta de ética. Chamar os trabalhadores para travar uma luta, para trazer pessoal, seja CLT ou RJU, porque hoje a gente tem possibilidade de contratação por CLT pela EBSER, em caso de aposentadoria, e é a isso que ela se propôs. E a gente tem a possibilidade, por conta do posicionamento da reitora, de repor as vagas de RJU de aposentadoria. E no cenário que a gente tem, as aposentadorias estão sendo muitas, não que as pessoas querem deixar de trabalhar, mas é o medo das reformas que estão aí acontecendo. Sou RJU, sou lotada no hospital universitário há mais de 10 anos. E estou na luta. Me uni a companheiros que estão na luta desde a Constituição, e eu me orgulho disso. Me orgulho de ter aprendido com essas pessoas. Inclusive a Helena, inclusive a superintendente, que tem história da vontade de luta em defesa do SUS. E é por isso que vieram para cá, para nos ensinar com a gestão, nos ensinar a democracia própria, no diálogo com todos os trabalhadores. Eu tenho orgulho de ter participado disso. E eu tenho orgulho também de fazer parte do coro da universidade, onde eu não sou perseguida quando eu manifestar a minha opinião. Eu ficarei sim na luta, enquanto puder. E é aqui, neste momento, que a gente está, fazendo a luta. E eu gostaria muito que os companheiros do RJU e os colegas da EBSER entenderem que isso é proposital, desde a criação da empresa. Fazer um curso de diferente na instituição, fazer um trabalho, minha gente. É preciso ter clareza disso. E eu não tenho como não ficar emocionada com isso. É preciso ter clareza. É para a gente se devaliar, porque o governo não está interessado em trabalhador. O que está divulgado aí para a sociedade é que quem é concursado é preguiçoso, não trabalha. E a gente está reforçando isso
dos trâmites contratuais, indicou a superintendente. E aí vem o golpe e tira. Por que não esperaram a eleição? Por que não fizeram todo o processo? Conclua, Eu venho José. aqui me indignar. Companheiros, para iniciar, eu queria fazer algumas considerações sobre o que é esse ato, né, que a gente está vivenciando agora. A gente está falando de essencialmente da livre manifestação do pensamento. Isso é um princípio democrático, a gente está falando de autonomia universitária. A gente está vendo que uma ditadura, isso é censura. Essa intervenção da IBCE na universidade pública, que já tem 56 anos, essa empresa que chegou agora, né? Não sabe nem se fica. Porque, na verdade, se a gente for pensar qual é a estratégia do governo, quais são as políticas para o serviço público, a gente vê as reformas administrativas aí desde a época de Brás Pereira. É claro que a gente tem algumas disfunções na administração pública, patrimonialismo, né? Mistura, ninguém sabe o que é público e o que é privado, né? Todo mundo metia a mão e veio para refazer algumas dessas discussões. Mas isso tem extrapolado ao ponto de a gente ter muito claro que a política do governo, há alguns tempos, e tem se identificado agora, que é a privatização das empresas públicas, dos serviços públicos. O que é que a gente tem visto com as empresas que a gente tem aí? As vendas, né, para o interesse privado, patrimônio do capital privado. O que aconteceu com a Eletrobras, com a nossa Serra, foi privatizada? Isso representou um ganho para a sociedade, você tem serviços melhores, não está faltando energia, a tarifação mais baixa. É isso que tem representado? É isso que eu entendo. O que a gente quer fazer com o agora? É uma empresa há décadas aí que está servindo. Privatização, qual é a lógica disso agora? Criar essa empresa para gerir os hospitais universitários. Quem trabalha na EBSER, o que é que tem no futuro para essa empresa? Vocês acham que as vão perpetuar? A gente está vendo aí contratação de OS nos sistemas de saúde, na esfera municipal, na esfera estadual, está vendo aí os governos do estado municipal contratando OS para gerenciar, para prestar serviços de saúde. Isso é o que se apresenta para a EBSER agora. Daqui a pouco ela vai ser privatizada e vocês vão ver um contrato pegado. Agora é empresa pública. Né? Agora é empresa pública. Mas tem o contrato dela, né, na lei de criação dela, que ela pode cobrar por serviços, pela prestação de serviços. Então a empresa pública contratada para gerenciar serviço público de saúde, que é para ser o pessoal, como eu fui falado aqui, ela pode cobrar pela prestação de serviços. A gente sabe como é que funciona isso. Se a gente for aqui, hospitais de Maceió, a gente vai ver que a gente tem duas companhias, tem duas entradas, uma para quem paga, uma para quem tem plano de saúde, e outra para o meio da população, que não tem acesso ao serviço pago, e tem que se utilizar o SUS, aí tem que ver as condições, são tratamento diferenciado. Ele tem que ter o Avaú é uma universidade, é uma escola, é um grande laboratório, é uma formação dos jovens médicos, dos jovens enfermeiros, dos profissionais de saúde, que é a população. Como é que está sendo tratado aqui? Continua sendo, tem melhorado? Então é isso que a gente tem que pontuar. Quando a gente fala de manifestação do pensamento, eu acredito muito mais de gente que defende as suas posições, que defende seus princípios, que defende seus valores, que se posiciona. Isso quer dizer o quê? Que ela não se vendeu, ela continua a militância dela, defesa do sistema de saúde único para todos. Né? Não é porque ela está no cargo que ela vai se vender agora, vai receber as notas de cima para baixo e vai seguir com o valor dessa identidade que é a precarização do sistema público. Então, pessoal, não é uma defesa de fato, poderia ser Maria, poderia ser Cláudia, poderia ser Joana, é defesa da autonomia universitária. A gente elegeu essa reitoria que está aí, como é que a gente indica, por mais que a gente tenha o processo democrático para todos os sistemas, inclusive no Avaú, mas a gente sabe da conjuntura difícil que está sendo agora. É preciso a gente posicionar na defesa dos direitos e na democracia popular.
Então é isso, pessoal, a gente precisa se unir, não é porque o trabalhador ganha 2.000 e outro ganha 20.000, somos todos os trabalhadores. Temos que ter consciência de classe trabalhadora e se unir em prol de uma pauta única que defenda nossos interesses, que defenda nossos direitos. É sempre um prazer participar das reuniões da categoria, principalmente com uma temática que a gente já vem discutindo ao longo dos anos, desde quando a lógica da EBSER surgiu enquanto proposta do governo PT. E dentro da proposta do governo, da lógica de gestão da EBSER, uma das questões que eu mais bati em contra era exatamente a de que não existiria mais democracia dentro do hospital universitário. Não existiria mais a possibilidade dos trabalhadores do hospital universitário eleger a sua direção, participar eleitoralmente, democraticamente da direção. Todos nós lembramos da nossa batalha aqui, das reconduções constantes do antigo diretor Paulo Teixeira. Era recondução em cima de reconduções e a nossa luta contra essas reconduções, exigindo que o processo para a direção do hospital fosse democrático. Por que isso é importante e por que eu defendo como princípio básico da estrutura pública o processo eleitoral? Para impedir isso que está acontecendo hoje. Para impedir isso que está acontecendo com a indicação da professora Fátima Farotal. Sem democracia impera o autoritarismo e é exemplo desse golpe seguido. A EBSER já era ruim antes do golpe. A EBSER não piorou depois do golpe. Ela já era ruim antes do golpe. Agora nós, trabalhadores dos hospitais, principalmente os companheiros que estão aqui, precisamos defender esse hospital. Eu fiz recentemente uma manifestação virtual e coloquei que me preocupava muito a forma com qual era visto o hospital fora dessas quatro paredes. O hospital foi debate até na Câmara Municipal de Maceió, para ter uma ideia. O usuário foi na Câmara Municipal de Maceió denunciar a situação do hospital universitário. Essa situação essa nota dos trabalhadores do IBSER é nova em relação a outra nota que muitos de vocês devem ter tido acesso, assinada aí pelo movimento Alagoas de Defesa da Saúde. Acho que a maioria de vocês já ter visto isso. Uma nota que falava uma descrição em relação à administração do hospital e tirava a responsabilidade do princípio privatista da EBSER. Ou seja, o problema do hospital, os problemas dentro do hospital, não é a lógica privatista do hospital universitário da EBSER, e sim as pessoas que estavam ocupando o cargo de gestão do hospital. É isso que foi apresentado. Então é importante nós defendermos, companheiros. E aqui a Helena é um exemplo disso. Temos pessoas capacitadas, com qualidade, assumindo a responsabilidade e enfrentando a luta interna do hospital. Mas para enfrentar esse posicionamento é mais e muito mais profundo um debate, porque nós não podemos aceitar que a EBSER imponha um modelo de gerência no hospital universitário. Devemos derrotar o modelo de democracia já no hospital, porque senão nós vamos sofrer vários golpes. Porque é muito mais fácil defender o José e a Maria quando votamos, quando participamos do processo eleitoral, do que quando não conseguimos participar de um processo dele. Porque quem indicou, que confirmou ou colocou a ocupação do cargo de direção do hospital foi a EBSER. E quando questionei por que não poderia ser eleitoral, porque está no contrato. Vamos fazer precisamente esse contrato. Se o contrato da EBSER não está sendo afirmado, não está sendo colocado em prática, vamos denunciar no Ministério Público, porque o que se passa para a população, para apoiar a privatização, é que o problema é os trabalhadores públicos concursados, e nós sabemos que não somos a responsabilidade. Nós sabemos que não somos. E a Helena fez um relato muito bem aqui de experiência de gestão.
ponto que eu quero só para concluir é que não podemos cair na discussão de divisão de classe e divisão dos trabalhadores dentro do hospital universitário. Nós não podemos alimentar isso, companheiro. Não podemos alimentar porque no critério de exploração todos nós somos explorados. Para concluir, eu acredito, e eu tinha feito uma manifestação pelas redes, eu acho importante insistirmos no diálogo com as representações dos trabalhadores da EBSER e apontar para eles, esclarecer para eles que o problema não são as pessoas, é o modelo de lógica de serviço público que os hospitais universitários estão sendo obrigados a ofertar para a população. É isso que nós precisamos denunciar, porque senão a EBSER vai sair com uma boa e o problema é só as pessoas que nós devemos tirar da forma no momento e na hora que ela quiser. Então precisamos defender a democracia e a autonomia do hospital universitário por meio dos votos da participação. Tenho certeza que cada um de nós aqui se sentir presente e responsável na defesa e também na gerência do hospital. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Esse tipo é um assunto que deixa todo mundo preocupado, deixa todo mundo de cabelo em pé com o que vem ocorrendo, não somente agora no hospital universitário. Já vem ocorrendo há muitos e muitos anos aqui. Alguns companheiros que já me antecederam foram muito felizes na sua explanação. Então eu não vou usar todo o meu tempo aqui. De fato, a gente fica extremamente preocupado com tudo que ainda acontece no hospital universitário. Eu sou notado lá no centro de educação, lá nos campos, não estou tão a par de tudo que acontece aqui dentro do hospital universitário. O que sei, só através de fonte de alguns companheiros, algumas companheiras que trabalham e militam aqui dentro. Quando se eu falar alguma bobagem, por favor me perdoe, não é por de má fé. É um pouco de falta mesmo de interação aqui internamente. Mas esse pouco que a gente tem aqui com ela, vai nesse sentido daquilo que o companheiro que nos antecedeu falou. A gente tem um bom número hoje de trabalhadores aqui nessa Assembleia, mas para defender a autonomia da instituição, da Universidade do HU, um ponto tão importante, era necessário que a gente tivesse ainda muito mais trabalhadores aqui nesse momento. Porque a gente não está defendendo qualquer coisa. Nós estamos defendendo a autonomia da universidade. A democracia aqui dentro. E esse problema que hoje estamos vivenciando, eu fico à vontade para falar sobre essa questão, porque tentam impor uma divisão de classe aqui dentro, divisão entre os próprios trabalhadores, que nós particularmente lutamos contra isso no passado. Infelizmente fomos mal compreendidos. Fica à vontade também para falar, companheiros e companheiras. Porque também, assim como muitos de vocês aqui, nós fizemos parte da maior campanha da federação de coleta de assinaturas com a implantação da EBSER. Foi o nosso estado de Alagoas aqui, nosso pequenino estado de Alagoas, por exemplo, que amealhou o maior número de assinaturas com a implantação dessa empresa. Dentro de todo o país, dentro da base da nossa federação. E isso nós conseguimos com a força de todos vocês. Por isso que eu reitero que seria muito importante, nesse momento, que é tão crucial para o nosso futuro aqui dentro da universidade, temos todo mundo mais trabalhadores aqui nessa Assembleia. Mas, para finalizar, por exemplo, eu acho que esse é o caminho. Acho que a nota vai no caminho certo, entretanto temos que lutar também. Não esquecemos essa nossa bandeira, de lutarmos sempre por mais uma democracia, também dentro do hospital universitário. A nota está no caminho certo, mas nós também temos que exigir eleições para que todos se sintam responsáveis pelos nossos gestores aqui dentro. E assim a gente tem ainda mais força, mais garra para defender a democracia dentro desse hospital. Obrigado pela paciência de vocês que ouviram o negócio aí. Bom dia. Eu sempre poderia aparecer, porque também sou funcionário aposentado e muitos anos e antes dos aposentados, que faz algum breakzinho na fala, só é eu. O resto fica escondido.
não poderia estar escondido, poderia todo mundo estar aqui para ouvir, falar e contar a verdade. Eu não vou pegar pesado, nem vou ser tão bonzinho do lado da empresa, porque eu não trabalho na empresa mais. Eu vejo só reclamação, mas não trabalho. Só que nos anos passados, o pega foi pesado. Eu já falei muitas vezes aqui sobre a empresa, mas ela ficou. Eu não sei se está bem, se está do lado direito, se está do lado esquerdo, se está bem ou se está mal, eu não sei. Então, eu quero só dar meus parabéns à dona Isalmilda, a outra senhora que é a diretora que falou, o Emerson, muitas pessoas, o meu neto Moreno também falou. Falou muito bem. E quero dizer que a gente tem que abrir os olhos bem abertos e participar da reunião da Assembleia, né? A democracia que ficou esbaratada no Brasil todo, né? Então vamos abrir os olhos, vamos para a luta. Todos os funcionários do hospital, da universidade, os aposentados, porque agora foi que começou o INPE e a cadeia. A abelha pesada daquela abelha que morre, a abelha pesada. Eu botei até 800 entre deputados, senadores, administradores, presidentes. Eu tomei 800 para cá e que eu vou dar serviço. O Brasil, com a dona Dilma, com a Unimério, aqueles outros, o verdadeiro, azar do mundo, deixou funcionário sem aumento, sem nada, acabou, a democracia acabou, virou o verdadeiro estresse patronal dentro da vida, é um roubando o outro, todo o outro. Quando vai na hora da confusão, na hora do rolo verde, que a polícia vai mandar aqui na Polícia Federal, que não ajuda o povo. Mas o quadro ali é só comercial para pegar mais dinheiro e mudando o portal de emprego e a liberação. Se a gente, funcionário, não orientar, for para a rua, não falar, a gente não precisa no fundo do povo. Cada dia que passa aparece. Eu não tenho medo de dizer, porque eu não tenho rabo preso, meu negócio é todo certo, entendeu? Mas o que tem de latão em Brasília está o fuzuê. O fuzuê roubando o meu da democracia, ela está ruim. Democracia e política. E nós que eu mesmo que não entendo de político, eu tenho que me orientar, tenho que falar e ver meus direitos, porque meus direitos foi sagrado desde 1960 que eu comecei a trabalhar. 1960. Então meu direito é sagrado, eu tenho que falar, não tenho medo, entendeu? Sua opinião, meu foco, eu vou jogar pé e eu não tenho medo. E aconselho todo mundo a entrar na rua e falar, porque nós falamos, nós podemos ter alguma coisa. Quero agradecer de coração toda a associação federal, a rua, a Fazula, a UF, todos os tipos de associação que faz o ato, junto com o ato é muito bom e aí a gente supera a coisa. Se não fosse isso, nós estávamos muito ruins, nós estávamos muito bons. Quem ia ganhar aquela vida? Bom, muito obrigado a vocês, muito obrigado às pessoas que falaram muito bem, funcionários, muito obrigado a todos. Inicialmente, a gente queria fazer duas deliberações. A primeira é a feita daquela nota que foi lida aqui.
Aquela nota nós entendemos que está dentro do espírito que foi discutido aqui e não chegou a nenhuma proposta de alteração. O Rômulo fez aqui uma revisão ortográfica, textual, para melhorar ela, mas não foi realizada, eu acho, justamente por ela estar em consonância com o que foi discutido. Em segundo lugar, aí eu gostaria de trazer a proposta da gente aprovar uma carta aos companheiros da FASUBRA para que seja adiantado um seminário dos agaúzos. Existe uma proposta já, no âmbito da FASUBRA, de realização do seminário dos agaúzos. Só que em função do calendário nacional, esse seminário foi adiado. E nós achamos que ele se faz ainda mais necessário. Esse seminário, inclusive, conta com o convite e vai ter participação em outros estados. E nós esperamos que o Sincé Alagoas se disponha também a participar para a gente debater nacionalmente os problemas dos hospitais universitários e as saídas que os trabalhadores têm que construir para elas. Esse é o objetivo do seminário. Então a carta seria uma carta de solicitação à direção da FASUBRA para que o seminário ocorra, tão logo e que ocorra junto da próxima plenária da FASUBRA que está sendo marcada. Compreendido, gente? Então eu gostaria de colocar em votação essas duas questões. A primeira questão é a nota, que é a nota de posicionamento. Além dessa nota, a gente vai precisar, acompanhando os cursos dos acontecimentos, fazer vários tipos de ações, seja manifestação, seja o que seja. Mas por hora, para começo de conversa, a gente precisa afirmar a nossa posição sobre isso e divulgar. Certo? Por isso que essa Assembleia vai ter que ter essa função. Certo? Então, em regime de deliberação, aqueles que aprovam, manifestem-se aqueles que aprovam a nota lida aqui em repúdio ao ato de exoneração da superintendente Wagner Sinianski. Trabalhador unido Jamais será vencido. Trabalhador unido jamais será vencido. Trabalhador unido jamais será vencido. Companheiros que são contrários à aprovação da nota, ok? Abstenções. Então, por unanimidade, está aprovada a moção de repúdio à exoneração da superintendente Wagner. Agora em votação, a carta endereçada aos companheiros da FASUBRA, que junto com todos os sindicatos de base, incluindo o Sindufal, realizaram a luta nacionalmente contra a implantação da EBSE e continuam discutindo e tentando saídas dos trabalhadores para as crises dos hospitais. A nossa solicitação é para que o seminário, que já está programado, mas que ainda está sem data, seja realizado tão logo, o mais breve possível, e juntamente a plenária nacional da FASUBRA, que era para ter sido realizada no mês passado, só que teve que ser adiada em função do calendário nacional de Marcha Brasília, certo? Então, todo mundo esclarecido da proposta, aqueles que são favoráveis à aprovação dessa carta endereçada aos companheiros da FASUBRA, por favor, da nova. A nossa luta é todo dia. Não é mercadoria. Nossa luta é todo dia. O Agaú não é mercadoria. Nossa luta é todo dia. O Agaú não é mercadoria. Companheiros contrários à proposta da carta. Ninguém. Abstenções. Então, aprovado também por unanimidade. Só um complemento, eu me sinto contemplada com algumas falas aqui e dizer que o Agaú hoje Eita, vou fazer a é o meu proposta. segundo lar. E da maioria eu vejo os colegas que aqui trabalham. E o seguinte, aí foi feito um pedido de exoneração na calada da noite, o superintendente que nos falou como foi falado aqui, mesmo em 30 minutos, ela falou alguma mentira? Ela apenas falou o quê? Porque a maioria dos superintendentes, dos gestores, não tiveram coragem de falar. Foi a única coisa que aconteceu. Então, o que é isso? O que é que vai acontecer comigo e com vocês aqui no nosso setor de trabalho? O clima que já está, que a gente, cada um sabe o que está vivendo, dizer que não houve diálogo, que não houve está errado, porque recentemente tivemos aqui uma assembleia onde foram feitos todos os planejamentos, não está dando para se deixar de escala no setor que trabalha pela escala, sabe muito bem a sobrecarga que sempre foi e agora passa por essa está, e um dos
modo de todos os trabalhadores, como a gente já falou, contra a EBSER, né? E buscar os direitos, até os recursos da EBSER para pagar os plantões extra, que era o que estava sendo ajuda nas escalas. Fizeram algo na gestão passada, até hoje não mudou nada. Alguns colegas tiveram que sair do setor de trabalho, né? E agora, para o fechamento da escala, tiveram que fechar, né, serviços aqui embaixo no laboratório e as colegas têm que voltar. Isso se chama o quê? Falta de respeito, porque o pessoal tiver a oportunidade, sim, de dialogar, de escolher a melhor situação para todos, mas não estão querendo apenas tumultuar. Outra coisa que está acontecendo aqui hoje não é um, e futuramente será outro, nas salas de aula da universidade. Cadê a autonomia? Não é isso? As cabeças pensando, estarem se formando que já foram, cadê a autonomia e os direitos respeitados? Aqui nós estamos vendo a realidade. Imagina depois se a gente não se mobilizar e fizer alguma coisa. Então, rapidinho, pessoal. Eu queria dizer, esclarecendo, inclusive, que essa questão da defesa da democracia no HU na universidade não é uma coisa nova, está surgindo agora. Algumas falas colocaram isso, eu acho que acertadamente se colocaram na defesa desses processos. Está correto. Mas a gente precisa entender as coisas em perspectiva histórica. Sem um pouco de história a gente não entende nada. Vocês, melhores do que eu, sabem que já teve eleição aqui no HU. Houve tempo que houve eleição aqui no HU. E, nos últimos, da última década, isso foi abandonado, né? E o superintendente, então o diretor, foi reconduzido diversas vezes, né? Na época do Paulo Teixeira. E quem lutou, desde aquela época, para que se democratizasse, se fizesse eleição, não foram os que estão por trás hoje, né, da exoneração da atual superintendente. Foi feita muita luta a respeito disso. É importante deixar claro que, inclusive o Sindical, junto em reunião que está o superintendente Fátima e os companheiros do Sindicer, nós falamos seguramente com os companheiros que nós somos sim favoráveis a que se faça uma discussão ampla e profunda, não só no âmbito do hospital universitário, mas no âmbito da UFAL como um todo, para a integração plena dos trabalhadores da EBSER, né, na estrutura da universidade, e que, portanto, isso seja discutido e resolvido, né, respeitando os campos da universidade, como é que democraticamente a gente vai fazer isso. Né? Acontece que a EBSER foi desgraçadamente imposta nesse hospital de forma autoritária, passando por cima das discussões que se realizavam com a comunidade universitária, do plebiscito que foi realizado, tudo. E não é possível, do dia para a noite, isso ser resolvido naquele momento. Mas nós achamos que é uma discussão que precisa ser aberta sim. E estamos defendendo isso e queremos lutar junto com os companheiros nessa discussão. Agora, para finalizar, é uma questão que é importante. Nós devemos defender não só a eleição para a direção do hospital universitário, como devemos defender a democratização